Fala galera, como é que vocês estão? Quero mais uma vez orar com todos vocês, a todo mundo que está aqui nesse ambiente, e você que está aí na sua casa. Pai, obrigado pela ministração desse louvor incrível, obrigado pela ministração da ceia, da oferta do Senhor nessa noite. Pai, que a presença do Senhor, Pai, venha sobre nós e venha sobre cada um que está ouvindo, que estará ouvindo, que estará assistindo essa live, que estará assistindo esse vídeo, que a graça do Senhor entre dentro de cada casa, de cada coração, de cada mente. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre adeus ansiedade. Literalmente, adeus a ansiedade. Você vai dizer adeus a ela e vai levar ela a Deus, toda a sua ansiedade. Eu quero falar sobre ansiedade. Eu não quero trazer conceitos nessa noite, conceitos fechados, conceitos filosóficos eu quero trazer princípios da palavra de Deus sobre a ansiedade, sobre como nós vencemos a ansiedade para esse tempo de hoje, esse tempo que nós estamos vivendo. E é quase uma extensão daquilo que foi ministrado no domingo passado, que foi sobre não reclamar, sobre você não murmurar. Então, nós vamos falar nesse domingo, nesse momento agora, sobre ansiedade. Para falar sobre ansiedade, eu quero trazer um pano de fundo aqui sobre esse assunto. Eu quero trazer dentro desse pano de fundo duas coisas para nós falarmos sobre a felicidade e a alegria. Para nós chegarmos na ansiedade, eu quero trazer esse pano de fundo sobre felicidade e alegria. Felicidade, para a gente entender um pouco sobre a ansiedade, do que eu quero falar, dos princípios da palavra de Deus para esse momento, eu quero falar sobre felicidade. A felicidade, você já se deparou no domingo de Natal, né? O famoso domingo pela manhã de Natal, onde é o desembrulhar dos presentes, onde você está andando ali na praia, ou em um lugar, praça, que seja um lugar, mas está pegado na mão daquela pessoa amada, né? Quando você recebe uma surpresa, um presente surpresa, de repente você é pego ali por aquele momento de felicidade. Então, falando sobre a felicidade, quando a gente pensa na felicidade, a felicidade ela é feita de momentos felizes entre pais, filhos, casais de namorado e vice-versa. São momentos de felicidade. E tem uma outra que eu quero trazer também como pano de fundo para a gente entrar no que eu quero falar hoje, que é a alegria. A alegria ela é um pouco mais profundo do que a felicidade. Muitas vezes elas se convergem, elas parecem ser a mesma coisa, mas eu quero trazer essa ilustração para esse momento hoje, dessa palavra, que elas vão ser diferentes, que elas serão diferentes. Felicidade é o momento feliz, e a alegria é algo mais profundo, é algo mais forte. Eu trouxe um conceito de alegria. A alegria ela é mais profunda, é mais forte, é a tranquila e confiante certeza do amor de Deus e da sua obra em nossa vida. Ela é a certeza de que Ele estará presente, não importa o que aconteça. Então, nós estamos trazendo aqui um pano de fundo para você entender, os conceitos bíblicos sobre ansiedade, sobre como nós venceremos a ansiedade para os dias de hoje. Então, alegria e felicidade. Felicidade são momentos felizes e a alegria é algo mais profundo. Vou dizer que a alegria ela está em Deus, ela está contida em Deus. Então, a alegria ela vem de Deus, a alegria que Paulo fala tanto. E Paulo fala numa carta aos Filipenses sobre a alegria, uma carta incrível onde nós vamos falar um pouco dela nessa noite. Carta lá aos Filipos, dirigida à igreja em Filipenses. Está aí, está aqui a galera, e talvez você está ansioso para aquilo que vem, né? Aquilo que a gente vai falar. Então, deixa eu te falar alguns sintomas da ansiedade e a única coisa, alguns conceitos aí que eu quero falar para você sobre a ansiedade. Enxergar perigo em tudo. Então, se você é uma pessoa que enxerga perigo em tudo, cuidado, que é um sintoma da ansiedade. Assaltar a geladeira ou descontar a preocupação no docinho, no doce. Então, se você faz parte desse grupo, cuidado que você está no sintoma de estar com ansiedade. Alterações de sono, sofre com tensão muscular, tem medo de falar em público, preocupa-se em excesso, fica à beira de um ataque de nervos, conviver
com medos que são medos irracionais, você apresenta inquietação constante, sofre com sintomas físicos, aquela dor física nem aconteceu, mas no seu físico parece que já está acontecendo, já está tão ansioso, pensamento obsessivo naquilo que está por acontecer, o perfeccionismo, né, que são aquela pessoa que fala assim, se não tiver perfeito eu não vou entregar, e problemas digestivos. Então, se você se encontra dentro desse quadro geral aí, são alguns sintomas de que você é uma pessoa ansiosa. Eu trouxe alguns conceitos aqui, conceitos que eu gosto de falar sobre eles, sobre a ansiedade. A ansiedade é a perda da felicidade ou da alegria do momento presente, né? Você perde a vida aqui nesse presente, preocupado com o futuro. Então você não vive esse contexto agora. E aí quando você vai viver aquele contexto que você estava esperando, você já não se encontra mais lá, porque você já está em um outro contexto. Então você perde a possibilidade de desfrutar desse momento agora. A ansiedade, ela é o excesso de futuro. Isso são conceitos gerais aí do que é ansiedade. Filipenses 4, do 4 ao 7 é o que nós vamos falar aqui nessa noite para vocês sobre ansiedade e como vencê-la. Filipenses 4, do 4 ao 7. Eu vou discorrer, mas eu encontro um pouco mais de uma introdução, de um pano de fundo para aquilo que nós vamos falar. Se a gente vai falar de ansiedade, como vencer, eu preciso falar de dois fardos que muitas vezes nós carregamos na nossa vida e impede a gente de viver esse momento agora e desfrutar da alegria e desses momentos de felicidade. O primeiro fardo é o fardo do pecado, né? É o peso do pecado. E o segundo fardo é a própria ansiedade, esse excesso de pensamento no momento presente. Se eu e você, nós somos cristãos, o pecado então já não é um problema mais na nossa vida, porque nós entendemos que Cristo, ele veio, ele morreu numa cruz, ele veio para que o fardo do pecado fosse liberado das nossas vidas. Então a única coisa que sobra seria a ansiedade. Mas ao mesmo que lá em Filipenses ele fala assim, olha, Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vai falar também, Paulo fala em Pedro, fala assim, olha, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Então logo, se eu sou um cristão e não ando mais em pecado, sobra um fardo, a ansiedade. Logo, se eu só ando com a ansiedade, né, eu não tenho pecado, mas ando ansioso, eu nunca vou viver a plenitude da alegria que Paulo tanto fala, de estarmos alegres no momento presente, mesmo em meio a toda uma situação, aos desafios que nós estamos vivendo. Pandemia, problemas no trabalho, problemas no casamento, problemas de todas as espécies. Nós não podemos desviar o nosso foco do momento presente, porque Deus ele fala, não andeis ansioso com coisa alguma. E é isso que nós vamos falar nessa noite, lá em Filipenses 4, do 4 ao 7, eu quero discorrer com vocês em cima desse texto. A gente vai caminhar aqui, vai descobrir alguns princípios que nós podemos aplicar nas nossas vidas e em todos os momentos da nossa vida. Filipenses diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ou não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses do 4 ao 7. Quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Filipenses, o propósito dele escrever essa carta é de agradecer a essa igreja, as ofertas que essa igreja tinha encaminhado para ele. E ele fala para essa igreja, fala assim, olha, eu sou muito contente com vocês, porque o momento que eu precisei, vocês me deram, vocês foram espontâneos em me ajudar, mas eu quero deixar isso para vocês, Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero ler com vocês, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo fala uma vez e depois ele fala assim, outra vez eu digo,
alegrai-vos no Senhor. E aquele pano de fundo nosso sobre felicidade e alegria, a felicidade são os momentos, e a alegria, agora a gente vai descobrir que a alegria é algo mais profundo, que está enraizado em Deus. Paulo ele fala assim, olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então o que nós precisamos saber sobre alegrai-vos no Senhor é que isso é uma ordem de Deus. Então como é que eu mesmo no momento de dificuldade, no momento de pandemia, no momento de estresse que nós estamos vivendo, dessa forma, como é que eu posso estar alegre? Como é que eu posso viver uma vida alegre? Deus, Ele está dando aqui uma ordem. Ele fala assim, olha, alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar em mim ou nos meus atos, nas coisas que eu estou fazendo, mas a alegria, ela tem que estar no Senhor. É a alegria, se ela é uma alegria mais profunda, aí a gente vai começar a entender que essa alegria mais profunda é a alegria da salvação. É mesmo estando em períodos de dificuldade, passando tudo que nós podemos passar, assim como Paulo, ele fala, com pouco sei viver com muito, já passei as perrengueiras da minha vida, mas mesmo assim, eu encontro em mim a alegria de servir a Deus, passando por dificuldade ou não, dentro de mim existe uma alegria. Então, é uma ordem. Paulo está falando assim, olha, alegrai-vos. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor. Então vem uma ordem. Muitas vezes nós podemos falar assim, olha, não tem como a gente alegrar a contragosto, né? Como? Eu estou me sentindo ruim, eu estou triste, mas Deus, eu volto a falar para vocês, a alegria não é nos meus feitos, é naquilo que Deus já fez, não é no momento da minha felicidade, é no que Deus fez por nós. Então a alegria, e a gente vai entender no finalzinho a sacada de tudo aquilo que Paulo está falando aqui, dessa alegria verdadeira. Nós estamos na primeira fase, ele fala duas vezes, alegrai-vos, e não naquilo que é o momento presente, mas alegrai-vos no Senhor. Segunda parte do versículo, ele fala assim, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos. E no texto original, a palavra moderação aqui, ela tem um sentido de equilíbrio. Isso não está inclinado nem para a esquerda nem para a direita, mas é sentido de equilíbrio. Então ele fala assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, ele fala assim, olha para vocês, alegrem-se no Senhor e sejam pessoas moderadas, sejam pessoas equilibradas, mesmo em meio ao caos. Não se desequilibrem, não percam o equilíbrio, não pendam nem para um lado nem para o outro, mas mantenham o foco de vocês, mantenha a vida de vocês equilibrada, mesmo em meio a todas as adversidades. Não pendam para o excesso do futuro, não pendam para o excesso do passado. Vivam o que eu dei para vocês. Se a gente for conjugar, é o momento presente, e com alegria, não nos fatos que estão acontecendo, mas com o entendimento da alegria eterna, de uma alegria que vai falar lá na frente, vai ser uma alegria que as pessoas não entendem, é uma paz que vai estar dentro de nós que as pessoas não entendem. Ele fala assim, olha, viva essa vida equilibrada, com essa paz que as pessoas muitas vezes não entendem. Mesmo em meio à pandemia, vai olhar para o Lucas e falar assim, Lucas, mas nós estamos vivendo talvez o pior período da história. E fala assim, cara, tem uma paz dentro de mim que eu não consigo te explicar, mas eu não estou ansioso com aquilo que vai acontecer, porque eu sei que morrer para mim é lucro, e viver para mim, esse presente que eu estou vivendo, é viver isso com Cristo. Isso é o que Paulo fala. E ele fala assim, sabe por quê? Terceira coisa do versículo, ele fala assim, perto está o Senhor. E quando ele fala perto está o Senhor, não se refere ao período iminente da volta do Senhor, mas fala que Deus está perto de nós. Então ele fala assim, olha, sejam alegres, tenham uma vida moderada. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Se o Senhor está perto de nós, porque eu vou viver ou no presente, ansiedade, ou eu vou viver no passado? Ele fala assim, viva focado no momento presente, essa alegria, esse contentamento. Por quê? Porque perto está o Senhor. E no verso 6 ele vai falar, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então no verso 4 ele vai dizer assim, olha, que nós devemos nos alegrar. E no verso 6 ele vai falar assim, olha, não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Por quê? Porque perto está o Senhor. Eu tenho 3 frases para dizer para vocês. As frases dizem assim, ó, será que é mesmo verdade
que não devemos ter nem mesmo uma única ansiedade, sim, é verdade, não devemos sequer ter uma. Por quê? Porque perto está o Senhor. Não é perto da vinda dele, ele está perto de nós. E no final vocês vão ver a grande sacada de Paulo sobre essa questão de Deus estar perto de nós. Uma outra frase diz assim: se nós preocupamos, isso indica que não confiamos no coração nem na promessa do Senhor. Se Ele está perto e ainda estamos ansiosos, nós estamos duvidando do poder da sua mão e da bondade do seu coração. E tem uma última frase para dizer para vocês, diz assim: a razão da nossa ansiedade é que não percebemos que o Senhor está perto. A razão de toda a nossa ansiedade é porque não percebemos que o Senhor está perto. E talvez uma boa ilustração para a gente finalizar esse momento e fazer uma pergunta: como podemos ficar livres da ansiedade de maneira prática? Talvez a melhor ilustração para esse momento, que lembrando que se nós somos cristãos, né? Jesus ele já veio e já levou o fardo dos nossos pecados. Talvez a única coisa que nos atrapalha a viver uma caminhada incrível aqui na terra seja a nossa ansiedade, né? Talvez alguns o excesso do passado, que é a depressão, mas nós estamos falando hoje da ansiedade. Seria mais ou menos a gente pensar em uma construção. Vou pegar aí 3 andares e chegou o momento de colocar a laje de cima, e aí a pessoa está aqui no primeiro, passa para o segundo, e o segundo passa para o terceiro, e o terceiro vai colocando. Aí o primeiro joga para o segundo para, o terceiro fala assim: eu não vou pegar o que você está jogando para mim não. Ele fala assim: moço, o cara está jogando para mim aqui, ó, vai pesar para mim. Se eu ficar segurando o que você está mandando aqui, o cara lá não pegar, vai ficar pesado para mim. E muitas vezes a nossa vida, a gente começa a viver dessa forma. Nós começamos a pegar todas as coisas e parar. A gente não passa para frente, para quem pode resolver o nosso problema. Muitas vezes nós somatizamos todos os problemas, todas as dificuldades aqui, e nós vamos levando um fardo. Se for o pecado, ele já veio para resolver esse problema. E se for ansiedade, Paulo fala assim: olha, não andeis ansiosos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Nós não lançamos a ansiedade para quem pode de fato resolver os nossos problemas, para quem de fato pode resolver aquilo. Nós liberarmos o problema para nós ficarmos leve e seguir uma sequência lógica desse fardo. Então, como que nós podemos ficar livres da ansiedade de uma maneira prática? E aqui Paulo vai dar 3 situações para nós. A primeira situação que Paulo fala é: em tudo porém, ou seja, há um porém, para você ficar livre dessa ansiedade. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aí vai a primeira, pela oração. Então eu e você, como cristãos, nós saímos na frente de muitas pessoas. Por quê? Porque nós contamos com Deus para levar diante de Deus os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas ansiedades. Nós contamos com Deus. Deus é a nossa saída. Então Paulo já começa a dar a primeira resposta. Sabe como é que você pode fazer de forma prática? Pega o problema que você está vivendo e joga na mão de quem pode resolver. E ele fala a segunda coisa, com súplica. Oração e súplica. Súplica vai remeter a algo, falar assim: olha, eu estou vivendo um problema no meu casamento. E aí você vai colocar aquele problema quadradinho lá e falar assim: Deus, eu não quero viver isso aqui mais, não quero viver mais tão preocupado por causa disso. E lança o problema através de uma petição, súplica, específica. Colocar aquilo lá diante de Deus e ficar pedindo aquilo. Aí você vai descansar enquanto Deus trabalha para você. E a terceira coisa, ele fala sobre ação de graça. Então ele fala assim: olha, tenham os vossos pedidos, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica. Mas meu filho, comece a agradecer, tenha um coração grato, porque tudo que está na sua mão um dia teve que passar pelas mãos de um cara lá na cruz. Então valoriza aquilo que ele está colocando nas suas mãos hoje, porque um dia as mãos dele foi transpassada para que isso hoje pudesse estar na sua mão. Então comece a agradecer desde já, porque quando você agradece pelo pouco, o muito ele começa a ser destravado. Então muitas vezes o problema que você está colocando na mão de Jesus hoje, aquela ansiedade que você está colocando na mão de Jesus hoje,
foi resposta de uma oração que está hoje acontecendo na sua vida. E muitas vezes você fala assim: agora eu estou ansioso porque chegou, mas eu não me encontro preparado para resolver. E mais uma vez eu digo para você: coloque isso na mão de Jesus, descanse nas mãos de Jesus e comece então a agradecer. E aí agora entra a grande sacada de Paulo. Ele fala assim: olha, e se você fizer essas 3 coisas, se você orar, se você levar isso diante de súplica, e se você começar a agradecer aquilo que eu já te dei, e muitas vezes até pelo problema que você está enfrentando, ele fala assim: olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aí eu comecei a meditar nisso aqui, eu falei assim: se esse aqui é o fechamento de tudo isso, o que Paulo está querendo dizer aqui? E aí eu entendi que no original grego, o termo guardará é um termo militar que é traduzido por vigiar ou guarnecerá. E aqui ele vai falar assim então: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu falei assim: então se é vigiar, se é um termo militar, Paulo vai lá no começo, vamos voltar lá no pano de fundo, alegria e a felicidade. Paulo está falando de uma tal de alegria. Então, se a alegria é viver o momento presente, Paulo fala: viva o momento presente com essa alegria da salvação, independente da situação que você está vivendo. Ah, vai acabar o mundo, beleza, se eu morrer é lucro. E se eu ficar aqui, eu vou viver Jesus. Ele fala assim: então vai viver assim. Sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, ela vai vigiar. Aí eu penso agora: a paz de Deus vigiando a minha alegria. E aí todo mundo que está em volta vai pensar assim: mas Lucas, você não está preocupado? Cara, não estou não, tem uma paz que está vigiando lá e eu estou vivendo a minha alegria aqui. Ele fala assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. O termo é vigiar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Será que alguma situação que está fora, com a paz de Deus vigiando o seu coração e a sua mente, ela vai querer invadir? Qualquer coisa que está fora não tem como entrar. E aí é onde as pessoas piram, que falam assim: como é que em meio a esse turbilhão de informação você está vivendo essa alegria? Eu falo assim: porque a paz está vigiando a minha alegria. Olha só a sacada de Paulo: a paz vigia a sua alegria. E aí você vai viver o momento presente de uma forma tão incrível que as pessoas vão falar assim: cara, eu queria ser que nem esse cara. Por isso ele fala assim: olha, para um cristão é obrigatório você ser feliz, você ser alegre, você se alegrar com aquilo que está dentro de você. É obrigatório para você. Eu não estou pedindo, eu estou mandando você se alegrar. Porque olha aqui o que vai acontecer: a paz de Deus, que excede esse entendimento, vai guardar essa alegria que você tem. E aí nada vai tentar passar essa barreira, porque é a paz de Deus que está segurando você alegre aqui, em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os problemas. Ele não está falando que você vai viver livre de problema, ele está falando que você vai ter uma alegria que está muito mais profunda, é muito mais enraizada em Deus, não é baseada nas dores momentâneas, mas é baseada no que nós vamos viver e desfrutar com Jesus. Não é baseado no cá e no agora, é baseado no lá e no depois. Essa é a alegria que Paulo fala. Ele fala assim: olha, vivam isso de forma intencional e de forma alegre. Essa é a grande sacada. E eu quero dizer para você, não sei qual é a situação que você em casa, você aqui está vivendo nesses dias, mas eu quero dizer para você que a paz de Deus, ela está armada, vigiando a sua alegria. E aí ninguém vai entender o motivo da sua alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a colapsos, porque dentro de você existe uma alegria, que existe uma paz de Deus que está guardando ela, que por mais que as notícias sejam ruins, você vai sempre ter um sorriso no rosto e uma palavra de esperança. E aí entra: nós somos os promotores da esperança.
Nós que temos o Evangelho. O Evangelho ele fala de uma esperança, ele fala de uma salvação, ele fala de um Salvador, ele fala de um cara que veio para resolver o problema da humanidade. E é esse cara que nós vamos pregar, independente da situação que nós tenhamos ou estejamos vivendo. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, na sua casa, nesse momento, nesse ambiente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito de Deus possa te dar esse discernimento. Se você fizer 3 coisas, uma coisa vai acontecer. Está ansioso nesse momento? Paulo fala, olha, leva isso a Deus, através de oração e de súplica. E você vai começar a descansar. E aí vai vir uma paz sobre você quando você começar a colocar isso para fora diante de quem resolve verdadeiramente os seus problemas. Vai vir uma paz e vai começar a proteger a alegria que vai começar a brotar no seu coração, mesmo em tempos de guerra. Existe uma frase que é: como é que vai a guerra? A guerra vai em paz. E eu acredito que as suas guerras estarão em paz, porque você vai levar os seus problemas, os seus desafios, as suas ansiedades diante de Deus, pela oração e pela súplica, e vai agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele está fazendo na sua vida, principalmente pela alegria da salvação que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. E agora você tem o entendimento, que você ore pedir desse entendimento, que a paz de Deus, ela protege, ela vigia a nossa alegria. E as pessoas não vão entender, porque eu e vocês somos um povo mais alegre, mesmo em meio a tanto sofrimento. Pai, eu oro para que esse entendimento venha sobre nós, que nós possamos viver isso na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossas empresas, nosso casamento, na igreja, aonde quer que nós vivamos, ó Pai, estejamos, nós possamos estar protegidos pela paz do Senhor, nós possamos ser pessoas alegres, pessoas que levam e elevam o nome do Senhor, pessoas que espalham a alegria, pessoas, ó Pai, que espalham a esperança por esse mundo onde existe só a desesperança. Que o Senhor levante homens e mulheres para espalhar esse amor, espalhar essa alegria, e que nós possamos, ó Pai, dizer adeus nessa noite, por um ponto final, dizemos adeus à ansiedade, no sentido literal, adeus, jogá-la no Senhor e dizer adeus para ela. Pai, que nós possamos sair nessa noite com esse entendimento de que o Senhor protege a nossa alegria. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias na nossa igreja. Quando eu falo na nossa igreja, é na igreja brasileira. Que o despertar, Pai, para um novo tempo comece em todos os lugares, em todas as casas e famílias. Que esse despertar comece, que essa alegria comece dentro das casas, dentro de cada lar, dentro de cada casa. Que a alegria do Senhor seja verdadeiramente o nosso motor, a nossa força. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar para seguir a gente nas redes sociais, Igreja de Cristo Fama, Igreja de Cristo Noroeste, Tremendão, Igreja de Cristo aqui no Negrão de Lima. Siga também o ProRed lá nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Esteja conosco, fortalecendo e levando e elevando a palavra de Deus a novas pessoas para conhecerem aquilo que você conhece, aquilo que tem transformado a sua vida. Beijo no seu coração.